que é extremamente importante, nós temos as convenções sobre biodiversidade, nós temos a convenção sobre mudanças de clima. No meu país, os manguezais são considerados áreas de preservação permanente, assim como, pela nossa Constituição, eles são considerados patrimônio nacional, mas todas essas imagens são do Brasil. Eu acho que não é assim que a gente trata um patrimônio nacional. E isso reflete na importância que esse ecossistema vai ter para toda a comunidade. E eu não estou falando só de importância ecológica ou ambiental, eu estou tratando também da importância econômica e social. Essas áreas são suporte, né, sustentam uma cadeia trófica bastante complexa, funcionam como proteção da linha da costa, então ambientes que a gente tem a presença de ocorrência de tsunamis, essas áreas protegem um pouco mais a zona costeira, além de ser um filtro biológico, já que imobiliza partículas poluentes. Além de ser área de refúgio e berçário para várias espécies, inclusive espécies de interesse econômico. Mas nos últimos anos, o que tem chamado mais atenção sobre os manguezais é o sequestro de carbono, porque essas áreas elas conseguem armazenar até 5 vezes mais carbono do que qualquer outro ecossistema. Então, a sua retirada implica em modificações no clima global. Então, essas áreas devem ser mantidas um pouco por causa disso e por todos os outros itens que nós vamos falar durante essa apresentação. E deve ser considerado pelos tomadores de decisão. Como eu falei, eu vou falar um pouquinho sobre a vegetação, prometo não me alargar muito sobre isso, para a gente falar um pouco mais sobre os animais. Mas existem basicamente 3 tipos de vegetação que ocorrem nas áreas de manguezal. A vegetação verdadeira, que a gente chama de mangue, é aquela que tem uma série de adaptações para viver nesse tipo de ambiente. Depois nós temos as facultativas, que podem ocorrer, e as associadas, que toleram essa variação. Ou seja, nem tudo que está no manguezal é de fato mangue. Eu posso ter associado aí orquídeas, bromélias, cactáceas, além de ter uma quantidade absurda de espécies de macroalgas associadas, assim como no solo de atomáceas, que também são bastante comuns. Mas a vegetação verdadeira vai ter essa adaptação às condições que são totalmente diferenciadas nesse ambiente. A primeira são as raízes. As raízes que vocês podem ver na imagem são raízes aéreas, raízes de sustentação. Basicamente porque nós estamos num solo mole e com pouquíssimo oxigênio. Então, o fato dessas raízes estarem com o meio externo facilita as trocas gasosas. Alguns estudos recentes mostraram que, na verdade, essas raízes que a gente chama de rizóforos são muito mais semelhantes histologicamente aos troncos das árvores, mas são tradicionalmente chamadas raízes de espora, rizóforos. Temos ainda as raízes adventícias de algumas espécies e os pneumatóforos, todas raízes aéreas. Além disso, existem estratégias para compartilhar, ou seja, excretar o sal nas folhas. Vocês estão vendo aí uma folha de avicênia com grãos de sal sobre a sua superfície, assim como temos como característica também dessas espécies o fato de serem vivíparas, que não é uma característica comum para a vegetação. Tudo isso que eu falei implica que essas plantas se organizem em zonas, normalmente, dentro do manguezal, que apesar de não ser obrigatório, é bastante comum. E as estratégias de dispersão desses embriões que aí estão vai depender de qual espécie estamos tratando. Diferentemente da flora, a fauna já não é específica. Então, a fauna pode ocorrer em animais de vários outros ambientes adjacentes que vão habitar. Eles podem ser residentes ou passarem somente uma parte do seu ciclo de vida aí. Esses animais normalmente são animais de maior porte, aí a gente pode destacar peixes, aves, répteis e mamíferos. Então, eu posso ter jacarés, crocodilos, em algumas regiões da Indonésia, felinos, aqui no Brasil, alguns mamíferos de pequeno porte. Mas a macrofauna, a fauna bentônica, basicamente se caracteriza nesses 4 tipos que eu estou mostrando aqui.
Nós temos os animais sésseis, que são aqueles organismos que vão viver permanentemente fixados a um substrato ou a um outro organismo. E aí eu destaco as ostras que vocês estão vendo aí associadas às raízes de mangue. Nós temos animais arborícolas, que se movem pela copa das árvores, troncos, raízes, folhas. Destaco a presença dos moluscos da família Litorinidae. Na foto vocês estão vendo litorárias angulíferas. Temos alguns animais rastejadores, aqueles que se movem lentamente sobre o sedimento ou ainda sobre folhas e galhos do manguezal, onde eu destaco exemplares da família Elobidae. Aí temos melampos cofeus. E ainda temos animais escavadores, que vivem enterrados no sedimento ou em galerias, como nós temos representantes da família Teredinidae, que são moluscos perfuradores de madeira, que são bastante comuns, é um molusco bivalve bastante comum nessas áreas de manguezal. Bom, então vamos falar como que esses organismos vão exercer a sua função ou importância dentro das áreas de manguezal. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção é o fato deles serem detritívoros. O ecossistema manguezal é o único ecossistema marinho que tem árvores. E tendo árvores, ele libera uma quantidade muito grande de folhas que precisam ser degradadas pela fauna para que liberem os nutrientes para a cadeia trófica, aumentando os valores de produtividade primária. Não é à toa que as áreas de manguezal no mundo, relacionadas ao ambiente costeiro e tropical, são as áreas mais produtivas e biodiversas, e só perdem para as áreas recifais. Então, destaca-se nos manguezais da América espécies como Melampus cofeus, agora recentemente mudado para Melampus coffea, que é uma espécie macrodetritívora que se alimenta de folhas de mangue em diferentes estágios de senescência, com a preferência por alguns deles. E nos manguezais mais da Ásia, a gente destaca exemplares do gênero Terebralia. Esses organismos, dentro dessa família, existem 29 espécies, todas relacionadas às áreas de manguezal, com a mesma função, sendo detritívoros. Alguns autores também falam dos organismos Litorinidae, mas estudos recentes mostram que esses animais não se alimentam das folhas, mas sim pastam microalgas e fungos associados às folhas de mangue. Bom, também chama atenção o serviço ecológico que esses animais podem levar às áreas de manguezal, como aeração e revolvimento mesmo do solo, uma vez que eles permitem que esse solo com baixos teores de oxigênio possa ser um pouco mais oxigenado. Então, eu tenho aqui vários orifícios que vocês podem observar no sedimento, nesse caso provenientes desse bivalve, Tagelos plebeus, em que pode escavar galerias de 70 centímetros até no solo do manguezal, e aqui que caminha por grandes áreas, levantando bastante o sedimento, exemplares da família Nassaridae. Também não podemos deixar de destacar o papel dos moluscos na cadeia trófica, uma vez que eles servem de alimento para vários organismos, como crustáceos, como aves, peixes. Chama atenção normalmente aqui na nossa região a abundância de neritinas, como vocês podem ver, esses animais de variadas cores e que tem uma série de estudos ecológicos com as relações predadores-presas para a espécie. Quando eu falo de importância na cadeia alimentar ou na cadeia trófica, a gente também está falando de alimentação humana. Em muitas regiões, a captura dos moluscos é a única fonte de renda das famílias que vivem em áreas associadas ao manguezal, sendo importantes fontes proteicas para essa população. Também destaca-se na aquicultura. Entretanto, a gente pode ver nessa foto catadores de moluscos aqui no Brasil que estão capturando a Anomalocardia flexuosa, antigamente chamada de Anomalocardia brasiliana. Normalmente é uma atividade de captura realizada por mulheres e crianças para a subsistência dessas famílias. Para o cultivo, destacam-se espécies, principalmente bivalves, do gênero Crassostreia,
ou outras ostras associadas ao grupo. Bom, mas para viver num ambiente como esse, que tem uma série de diferenças de outros, é preciso ter algumas adaptações, ou pelo menos entender alguns conceitos do que se passa. Então, nós falamos que os ambientes de manguezal, eles têm submersão pelas marés, eles possuem baixos teores de oxigênio, nós estamos numa área entre marés, então a temperatura também é importante, e se nós estamos numa área estuarina, a variação de sal também é muito importante. Então, uma preocupação desses organismos é a sua osmorregulação. Então, eles podem ser osmoconformadores ou osmorreguladores. Nós temos os osmos conformadores, como as Crassostreia, que a concentração de sais no fluido interno é muito similar à concentração que nós temos no meio, não variando muito. Já animais como a Anomalocardia flexuosa, muitas vezes funciona com osmorregulação, onde ela consegue se adequar a pequenas variações de salinidade. Isso vai de encontro do que a gente ouve daquelas comunidades que sobrevivem da captura do molusco. Essas comunidades nos dizem que existem períodos e que alguns períodos esse animal morre ou não é encontrado, justamente relacionados aos períodos de chuva, de precipitação, onde os níveis de salinidade baixam um pouco. Uma outra característica interessante é a sincronia que eles fazem com os ciclos lunares. Na foto nós estamos vendo mais uma vez Melampus coffea. O Melampus, ele é uma espécie pulmonada. Então, o que acontece? Ele sobe na árvore durante as marés altas, para evitar a submersão, né, já que não conseguia respirar, e desce ao substrato para se alimentar das folhas, já que ele é um importante detritívoro. Então, ele faz esse processo de migração vertical diária com a maré. Sobe e desce, dependendo do regime de marés. E mais que isso, ele sincroniza os seus ciclos reprodutivos, assim como outras espécies que vivem nesse tipo de ambiente, né, especialmente da família Lobidae, sincronizam com as marés de cisígia, aquelas marés onde a gente tem de lua cheia, lua nova, onde a gente tem maior intensidade. Então, normalmente, eles se agrupam para cópula, para reprodução durante uma maré de cisígia e liberação dos ovos. Vocês estão vendo nessa imagem massas gelatinosas de ovos que são postas nas raízes de mangue. Na próxima maré de cisígia, sempre nas marés de cisígia, na próxima maré de cisígia ocorre a liberação da larva Veliger no plâncton. E na maré de cisígia seguinte, ele assenta. Então, ele faz a sincronia completa da sua reprodução com os ciclos lunares. E muito comum também, não sei se vocês vão conseguir ver, é a subida, é a escalada desses animais nas árvores. Então, vocês estão vendo aí um Melampus subindo nesse processo que eu acabei de contar para vocês, né? Por causa da maré, da subida da maré, ele sobe na árvore. Como vocês estão vendo aqui, uma litorária angulífera. A família Litorinide é muito comum em ambientes entre marés, né? E nas áreas do hemisfério sul, a gente tem o gênero Litorária. A litorária angulífera é o animal de maior porte que nós temos. A arborícola, ela pode alcançar até 40 milímetros por aí, um animal grande, e ele se desloca em direção à copa das árvores. Eles cumprem basicamente o que pressupôs vermejo no seu padrão para áreas costeiras, mas de sedimento consolidado, de substrato consolidado. As árvores de mangue funcionam como esse substrato consolidado. Então, normalmente, em direção à copa, eu tenho animais de grande porte, em baixa abundância. Nas áreas mais abaixo, próximo ao solo, próximo ao nível de maré, nas raízes, eu tenho animais de pequeno porte e maior abundância. Acredita-se que isso tenha relação direta com a capacidade de reserva de água que esse animal possui. Então, animais com cunchos maiores conseguiriam reservar uma maior quantidade de água e, com isso, subir até a copa das árvores. Quando eu digo subir, eu estou falando de mais de 10 metros, 10 a 15 metros, né, na árvore. Então, esses animais sobem e lá eles têm mais alimento disponível e não tem tantos competidores ou predadores. Enquanto os animais aqui abaixo, nos estágios iniciais de vida,
não conseguem armazenar tanta água, então estão mais sujeitos ali à competição, como outros, assim como a predação. Então, vocês viram que é um grupo extremamente variado, né? Nós temos descritas aí mais de 600 espécies com ocorrência só em áreas de manguezal. Então, o método de estudo para isso vai depender do seu objetivo, da espécie que você está estudando. Basicamente, quando estamos tratando de espécies da infauna, nós trabalhamos com amostradores. Então, na foto, vocês estão vendo um amostrador cilíndrico de PVC, pode variar o seu diâmetro dependendo, mais uma vez, do seu objeto de estudo, do objetivo do trabalho. Em áreas alagadas, pode-se utilizar dragas, do tipo anvim ou outras. Quando eu estou trabalhando com os animais associados à vegetação, animais da epifauna, normalmente se usa quadrado, tanto para identificar porcentagens de cobertura, como eu posso ter quadrados que incluam as árvores de mangue. Então, o tamanho desse quadrado ou parcela vai variar do seu objetivo. Então, a gente trabalha aqui no laboratório desde quadrados muito pequenos até quadrados de 10 por 10 para envolver a relação animal-planta. Isso, vou falar agora, prometo não me estender muito, um pouco dos trabalhos e dos dados que a gente tem produzido no nosso laboratório, no Laboratório de Ecologia de Manguezais, aqui no Ceará, onde a gente trabalha com esses moluscos e tenta fazer uma relação com as espécies vegetais, com os impactos que o ecossistema manguezal sofre e propor estratégias para a conservação dessas áreas que são tão importantes. Nesse trabalho, como nós já sabíamos que o Melampus ele tem uma relação forte com a vegetação, tanto para evitar o afundamento como para a sua alimentação, nós relacionamos a sua densidade com a densidade de árvores em vários bosques ao longo da costa cearense, cobrindo inclusive todo o nosso litoral. E a gente observa que eles possuem uma densidade de árvores com uma densidade de moluscos muito similar, a não ser que eu tenha um outro tipo ou uma outra coisa acontecendo, um impacto ambiental. Aqui nessa área, por exemplo, a gente tem uma grande deposição de resíduos. Então, eu aumento as taxas de produtividade nessa área e levando a uma distribuição diferencial da espécie. A gente também pode destacar como essa espécie varia ao longo do ano. Então, ele tem uma relação forte com as variáveis climáticas. Então, essa espécie, quando a gente está falando de períodos extremamente secos, onde a salinidade está muito alta nas áreas de manguezal, nós falamos como essa salinidade muda, né, no manguezal. Então, quando está no período extremamente seco, normalmente predominam na população animais de maior porte, em baixas densidades, que são aqueles que resistem a essas condições. Quando começa a chover, nos períodos de pluviosidade um pouco mais alta, esses animais estão reproduzindo. E aí, quando eles reproduzem, predominam aí na população animais menores numa densidade muito mais alta. O que é interessante a gente relacionar isso com câmbios climáticos, né, com modificações climáticas também. Bom, falando agora de litorária angulífera, como eu disse, a gente conhece que a vegetação do manguezal, ela responde diferentemente a cada tipo de impacto. Então, cada impacto que o manguezal sofre, a vegetação responde de uma maneira diferente, tanto induzindo ou cessando a reprodução, aumentando o seu diâmetro, diminuindo a altura. São modificações comuns para a vegetação nessa área. Então, nós queríamos entender como a fauna, como a malacofauna responde também. Então, em alguns estudos, a gente conseguiu perceber que a morfometria da concha, ela varia também de acordo com o impacto ambiental observado. Se a gente relacionar somente a altura da concha desse organismo, a gente percebe que numa área com carcinicultura e desmatamento, a gente tem conchas menores e similares. Quando comparadas à área de resíduo, que especialmente pela matéria orgânica, ela consegue ter uma concha um pouco maior, mas ainda são menores do que áreas que são de fato conservadas, onde eu não observo, pelo menos não aparentemente, nenhum tipo desses impactos. Para falar que a gente não falou nada dos bivalves, os bivalves também respondem a essas variações. Então, estudar essa espécie, que é uma fonte de alimento importante para as comunidades,
assim como outras em outros manguezais mundiais, né? A gente começou a estudar como áreas de carcinicultura poderiam influenciar essa espécie, porque já é conhecido como a carcinicultura influencia a produção de peixes. Então, as comunidades costeiras já estavam bastante limitadas com relação aos recursos alimentares. Então, começamos a estudar uma área de carcinicultura e fizemos amostragens num canal de maré que nutre a carcinicultura, os tanques de carcinicultura nessa região. Então, é o canal que leva água para esses tanques, já que esse manguezal foi instalado numa área que antes, essa carcinicultura foi instalada numa área que antes era manguezal. E fizemos coletas da mesma espécie nos canais de descarte, após. Então, vocês podem perceber que as barras em preto, elas mostram a área de captação, uma área ainda sem o efeito direto da carcinicultura. E a gente percebe que ele segue o modelo esperado para esse animal que diz na literatura, que nos períodos de estiagem ele se mantém numa densidade constante, aumentando nos períodos que começa logo depois do período de chuva. Já na área de descarte, a gente não percebe a variação. Não há variação na densidade do animal ao longo do ano. E a gente achou isso estranho e abrimos os animais para verificar o seu ciclo reprodutivo também. Então, as fêmeas estavam aptas a reproduzir, entretanto, não reproduziam, ou pelo menos os jovens não se fixavam nessas áreas. Então, principalmente por causa do impacto associado às atividades de carcinicultura. Nós estudamos também áreas de resíduos sólidos, a deposição de resíduos, porque como vocês viram, as raízes de mangue, elas formam um arcabouço, né? Muito comum. Então, muito desses resíduos sólidos ficam presos aí. Em um outro estudo realizado pelo laboratório, a gente conseguiu perceber que nessas áreas a gente tem uma grande mortandade de árvores, influenciando diretamente a fauna. Mas que são esses resíduos sólidos que ali estão? Num trabalho que a gente realizou, a gente fez uma coleta e retiramos os resíduos que ali estavam, a gente viu que boa parte deles é madeira, mas não é madeira proveniente das áreas de mangue, né? É madeira de outras realidades, de outros ambientes, madeira pintada, vindo de embarcações, com pregos e outras coisas. Também percebemos a deposição forte de isopor, plástico, corda e concreto, especialmente materiais utilizados nas atividades pesqueiras e descartados inadequadamente. Então, o que a gente observa no ambiente são coisas assim. Então, antes da ação de limpeza e após a ação de limpeza dentro de um bosque de manguezal. A gente percebe claramente a relação hoje da fauna típica desse ambiente com os resíduos que ali estão. Então, estamos começando outras linhas de estudo com relação principalmente ao microplástico, já que muitos desses animais servem de alimento ao ser humano e estão em contato direto com os resíduos jogados de maneira inadequada nessas áreas. Bom, o que a gente pode perceber é que só existe, de fato, a conservação se a gente trouxer também educação. Então, com esses dados produzidos dentro do laboratório, o que a gente tem realizado? Ações de educação ambiental. Então, nós produzimos recentemente um material educativo para que possa passar para as populações que vivem nessas regiões. Ele foi produzido na forma de e-book, disponibilizado gratuitamente, certo? Para todas as áreas, disponibilizado gratuitamente para as populações. E conseguimos parcerias de algumas empresas e da prefeitura. Hoje ele é um material didático obrigatório nas escolas aqui da região. Todas receberam livros para sua biblioteca. Então, e fizemos um curso de formação com os professores. Vocês estão vendo um pouco do que é esse material, ele é para crianças, então ele é ilustrativo, ele é colorido, ele apresenta um pouco da fauna, da flora, da importância e atitudes ambientalmente corretas para que a gente possa conservar as áreas de manguezal. Bom, além disso, a gente está com um projeto de extensão. Por quê?
porque acho que já passou da época da academia perceber que nós temos que conversar com as comunidades. Então, nós estamos no projeto Ecomangue vai à escola, Ecomangue é o nosso laboratório, certo? E aí a gente vai até essas comunidades e leva a nossa coleção zoológica. Então, a coleção malacológica, a coleção carcinológica, a coleção de peixes. E as crianças têm contato com esse material e se apropriam desse conhecimento. A gente também recebe no laboratório para que eles passem um período e entendam qual é a atividade do pesquisador, o que ele faz, como é que ele deve agir e como isso pode ajudar a modificar a realidade deles. Então, nós temos imagens como essas, que são observadas nos trabalhos que a gente faz na praça, na rua, a gente leva as crianças ao laboratório, a gente produz e faz cursos de formação para produção de mangue, né, de plantas de mangue, assim como a gente leva ao laboratório e auxilia em ações de limpeza de maneira geral, como vocês estão vendo aqui. Eu gosto muito dessa foto, porque a gente vê a alegria de uma criança a primeira vez que olha numa lupa. Nesse dia ele estava observando um poliqueta, entendendo como isso tem relação, de onde veio e qual é a importância para o ecossistema. Encerro aí, tratei de alguns conceitos básicos, espero que tenha ficado claro, estou à disposição. Então, agradeço a toda a comunidade malacológica, especialmente a SAM, pela organização do evento, pelo convite, e as outras comunidades e sociedades associadas, né, como a Sociedade Brasileira de Malacologia, ao Instituto Federal do Ceará, onde eu trabalho, assim como ao Laboratório Ecomangue. Muito obrigada e fica aí para vocês as redes sociais do laboratório, caso tenha algum interesse em seguir ou observar. Obrigada. Gracias. Bueno, gracias. Estuvo perfecta la exposición, se entendió todo, la plataforma, por una de esas cosas raras, anduvo perfecto. Así que te agradecemos muchísimo la charla. Ahora paso con Lucía e Isabela, que han recopilado preguntas que la gente te quiere hacer. Así las vas contestando. Gracias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Rafaela. Muy interesante toda tu charla. Hay una pregunta de Ana Gabriela Maldonado. No sé si estás presente todavía, si la querés hacer en vivo y en directo la pregunta. Rafa, antes da pergunta, se você quiser, você pode habilitar a sua câmera, descompartilhar e depois você compartilha de novo com o certificado. Acho que é melhor, que aí todo mundo te vê. A gente só vê quando tem um aplicativo. Ah, tá. Vocês conseguem ver agora? Eu tirei a apresentação. Tá melhor. Pronto. Aí depois você volta com a apresentação. Tá bom, você me avisa, por favor. Aham. Lucy. Bueno, perfecto. Bien, sí, Ana dijo que estaba, Ana Gabriela, así que podés hacer, activar tu micrófono y hacer la pregunta si querés directamente. A Rafaela directamente la pregunta, si la podés hacer, obviamente. No sé por qué no me deja, listo, no hay problema. La pregunta es, ¿la deforestación del manglar en Brasil es solo de manglar rojo o algún otro, ¿no? Y si hay alguna ley que regule en Brasil este proceso. Travou, não consegui entender que travou bem no meio, Lucia, não te oí muy bien. Ah, ok, perdón, repito la pregunta. Rojo. A ver si la deforestación del manglar en Brasil es solo de manglar rojo o de algún otro. De todos. Y la otra, de todos, ok. Y la otra pregunta es si hay alguna ley que regule en Brasil este proceso. Bueno, hay de todo. Nosotros tenemos 4 géneros comunes: el manglar rojo, el preto, negro, blanco. Também temos mangue de botão. Então, temos Rhizóphora, Avicênia, Laguncularia e mangue de botão. São 4 gêneros comuns.
todos sofrem com o processo de desmatamento, todos eles sofrem com esse processo, não há uma distinção. Apesar da gente ver mais claramente o manguezal vermelho, o mangue rojo, porque ele está na margem do rio, pelo processo de zonação, ele é o primeiro, ele é mata ciliar, então, ele normalmente a gente consegue ver o impacto mais nele. Então, mas essa espécie, ela é pouco tolerante. Quase sempre a retirada dela implica no processo de sucessão secundária com as outras espécies. Nós temos vários órgãos de fiscalização, de controle ambiental. Como eu disse, é a área de preservação permanente no Brasil. E pela nossa Constituição, é um patrimônio nacional. Mas, mesmo assim, os níveis de desmatamento e os outros impactos associados são extremamente altos. Não tem... A gente briga muito, a gente fala bastante, mas ainda a realidade é o impacto. Não sei se respondi de tudo. Bom, agora vou fazer algumas perguntas. Muchas gracias, dice Ana Gabriela, así que está claro. Está claro? Está claro, así que bueno, gracias. Graças a ti. Rafa, primeiramente, parabéns. Assim, eu, como educadora, como professora, fiquei muito feliz e contemplou muito bem, né? Eu compartilhei com alguns alunos de graduação também, e eu acredito que tenha sido muito bom, né? E tem algumas perguntas, eu também tenho outras, mas eu vou primeiro priorizar o chat da professora Roberta. Não sei se ela quer abrir o microfone, se ela quer habilitar e perguntar. O que você prefere, Roberta? Deixa eu só ver se ela responde. Ah, tá aí. Claro. Tudo jóia. Parabéns, Rafaela. Muito interessante. Eu sou apaixonada pelos mangues, sempre fui desde pequena, fui criada em Recife, então lá tive contato desde sempre comendo muito gaiamu. É, inclusive, proibido de comercializar por causa da sobrepesca. Ah, sei. Então, a minha curiosidade vem nesse aspecto. Qual é a relação desses moluscos com os crustáceos desse ambiente? E outra coisa que eu achei que os moluscos Litorinide. Eles são muito grandes e muito parecidos com a catina. Meu Deus! É muito semelhante. E aí, uma curiosidade me veio. Primeiro, se a população local costuma comer esses caramujos também, porque os outros eu até já vi em algum lugar das pessoas comendo, né? Mas esse maior eu nunca vi. E aí também isso me chamou a atenção, talvez não, ou sim, né? Será que eles podem ser hospedeiros intermediários de angiostrôngilos? É pelo seguinte que é a minha pergunta, porque como eles ficam mais no alto, né? E talvez a menos salinidade, adaptação do parasito ao ambiente também, tudo é possível, né? Então, eu gostaria de saber se você tem algum conhecimento sobre isso também. Muito obrigada. Obrigada. Vamos lá. Bom, tem uma série de estudos ecológicos com relação molusco-crustáceo, especialmente para as espécies de neritina, pela coloração. Então, tem alguns crustáceos que vão ter uma predação diferenciada, com fenótipos de conchas diferentes, já é conhecido na literatura. Tem muitos trabalhos realizados sobre isso no manguezal na Colômbia, aqui no Brasil a gente tem alguns. Tem relação também com litorinídeos, mas nem tanto, justamente pelo tamanho do animal que você está falando, né? Então, é um animal de grande porte, essa espécie. A família litorinídea ela é muito abundante em tudo quanto é lugar do mundo e ambientes entre marés. Aqui no hemisfério sul, a gente tem basicamente o gênero Litorária nessas áreas. Existem outras espécies, mas o gênero Litorária nós temos duas espécies. A Litorária angulífera, que é exclusiva das áreas de mangue, que é essa que eu mostrei para vocês, que é grande. E temos a Litorária flava, que ela ocorre basicamente em áreas estuarinas associada a uma vegetação herbácea. Essa está mais no solo. Eu acredito que
a alta salinidade e o hábito da espécie talvez não permita a ocorrência de parasidium de estrôngilo, mas é possível que outros parasitas possam ocorrer. A gente já abriu alguns animais, a gente acha algumas coisas associadas a eles, né? Nunca encontramos angistroma, também nunca foi, de fato, o objetivo do meu trabalho. A gente trabalha com relação ecológica, então faz alguma coisa com parasitologia, mas relacionada a isso. Mas ele chega a 40 milímetros, que eu falei, mas ele está num ambiente totalmente diferente da catina, bem diferente, né? Um ambiente muito salgado. Aqui no Ceará a gente só consegue encontrar também a catina, em quantidade que já temos, né? Já temos a catina por aqui. A gente vê na época de chuva, porque o nosso clima é muito quente, né? Então, como é muito quente, a gente praticamente não vê com facilidade moluscos terrestres, porque a gente tem muitos moluscos de água doce e estuarinos marinhos. Mas a gente já viu parasitas, sim, nesses animais. A gente vê alguns tipos de ácaro, a gente vê alguns temnocéfala, já vi algumas coisinhas assim, isópoda, que nem sempre é parasita, mas está ali nas brânquias. Mas nunca testei, de fato, para angiostrôngilo. Quem sabe a gente pense aí em alguma... Se você encontrar alguma coisa suspeita, alguma larva, manda para a gente, porque o angiostrôngilo, ele não parasita apenas moluscos terrestres, não. A gente já viu em aquáticos também, mas mais de água doce. Mas como o mag é um pouco de transição, né? Então, às vezes, pode ser que... Talvez em ambientes menos salinos, mais ao sudeste do Brasil, mais fácil. Os nossos manguezais são muito salinos no Ceará, no Nordeste inteiro, talvez mais próximo à Amazônia, a gente tem salinidade mais baixa, a nossa salinidade aqui realmente é muito alta, em alguns períodos curtos ela baixa um pouquinho, mas eu vou procurar. Obrigada. Parabéns, viu? Obrigada. Espero que vocês tenham entendido, né, gente? Falando em português. Tá ótimo, Roberta. Fica tranquila. Obrigada. Olha só, tem uma pergunta, na verdade, duas do Flávio, mas ele tinha habilitado a câmera. Eu acho que ele vai querer falar, né, Flávio? Você pode habilitar a sua câmera para fazer a pergunta? Deixa eu ver se ele aparece aí. Sim. Primeiro, quero parabenizar a Rafaela pelo trabalho muito bonito, um trabalho que se estende à população, ao povo que precisa desse recurso, né? Que precisa muito dos recursos que os manguezais, que são muito abundantes no Brasil, disponibilizam. E a minha pergunta tem a ver justamente com essa população, Rafaela. Eu queria saber, a gente sabe, quem trabalha com mangue e moluscos, a gente sabe que os pteridinídeos são conhecidos como engenheiros de ecossistemas, porque eles degradam a madeira, né? E eles são talvez um dos poucos organismos no ambiente marinho que tem essa particularidade de degradar a madeira, e por isso são muito importantes nos ambientes de manguezal. Eu queria saber, Rafaela, se a população, em geral, conhece esse papel dos pteridinídeos, ou simplesmente eles consomem os pteridinídeos. A gente sabe que no Brasil as pessoas comem os pteridinídeos, mas eles sabem do papel dos pteridinídeos, dessa importância deles. Obrigada, Flávio. Bom ver vocês aqui. Eu vou juntar, e eu acabei esquecendo da pergunta da Roberta, que ela perguntou também sobre alimentação, né? Então, sobre esses gastrópodes, a população não costuma comer, que ela perguntou anteriormente. Eles comem mais bivalve, não é comum o consumo de gastrópodes, mas há relatos de populações indígenas que ainda vivem de recursos de manguezal, que comem, sim, melampos nessa área. Dos pteridinídeos, a população não conhece, e aí eu estou falando de Ceará. Isso não é realidade, por exemplo, dos manguezais paraenses, onde as populações até cultivam, né? Botam a madeira dentro da água para que se cultive e fique vários teredos ou turu para que eles possam se alimentar. No Ceará é pouco comum, raramente as pessoas comem e desconhecem. Inclusive, nessas exposições públicas que a gente faz da nossa coleção, é um dos animais que mais chama atenção.
As pessoas não entendem aquilo como um molusco, não conseguem entender de onde ele vem, acham que é uma minhoca, que é um verme ou qualquer coisa assim, e é o que desperta mais curiosidade na maioria das crianças. Ok, Rafael, obrigado. Era isso que eu queria saber, realmente. Obrigado. Rafa, eu tenho uma pergunta em relação à preferência, né? Você falou que vocês estão percebendo essa questão dos moluscos estarem associados aos resíduos sólidos que estão parando no manguezal. E há uma preferência, vocês estão conseguindo ver uma preferência de habitat em razão, em detrimento das árvores mesmo nativas, desses resíduos? Ainda não, mas também, como eu disse, é muito preliminar. A gente estava focando basicamente na relação dos resíduos com a vegetação. E a gente está elucidando esse processo, como é que a vegetação, especialmente quando a gente tem um teor muito grande de plástico, que recobre a raiz, está levando as taxas altas de mortalidade da planta. E aí, dentro dessas coletas, quando a gente começa a coletar o resíduo, a gente tem visto vários animais, né? Então, a gente está começando uma linha, Isabela, nesse sentido, para conseguir entender como é que isso está se relacionando. Eu acredito que essa foto que eu mostrei do Melampus, ele venha ao solo para se alimentar, quando ele chega ao solo, que ele encontra um isopor. Então, acaba que ele está se alimentando daquilo ali, a gente não sabe o nível de impacto, especialmente a nível ecossistêmico, que isso pode vir a ter. Então, a gente está começando a enveredar por esse caminho para tentar entender um pouco mais essas relações. Ai, não tá tem ótimo. nada de literatura, não tem. Olha Nada. Não, e aí, assim, acredito eu que observaria diretamente, né, um efeito até mesmo num todo serviço ecossistêmico, né? Com certeza. Vai ser bem bacana. E a minha outra questão é que tem muitos alunos licenciandos, né, de biologia, e você falou do seu livro, né, que está disponível nas escolas, e eu queria só saber se ele é público mesmo, né, só é da Secretaria de Educação do Ceará, não. Ele é público. Ele foi concebido durante um trabalho de TCC de uma aluna, porque ela se incomodou do fato da gente produzir muito conhecimento e isso não está chegando à comunidade. Eu disse, ela está certa. A gente está produzindo isso, mas as pessoas não sabem, não conhecem. E a gente tem um lema no laboratório que é conhecer para conservar. Então, a gente produziu esse material para uma linguagem infantil para ser utilizado. Ele foi lançado a priori. A gente lançou só como e-book, justamente por não ter recurso para imprimir esse material. E ele está na página do IFCE Campus Acaraú. Então, se você colocar EducaMangue, IFCE Acaraú, você vai achar o material para baixar. Ele é focado para a nossa região, mas a flora, a fauna é comum ao litoral inteiro, né? A gente só utilizou algumas coisas da região aqui que tem culturalmente uma relação com o mangue, apesar de não se apropriar disso, né? Desde o nome da cidade, que tem a ver com aves que ocupam as áreas de manguezal. Então, a gente usou isso também para chamar a atenção das crianças. E aí, ano passado, a gente conseguiu uma parceria com uma empresa que tinha que dar uma compensação ambiental. E a Secretaria de Meio Ambiente do município nos procurou se a gente não teria interesse de imprimir o material. Então, nós imprimimos uma tiragem boa e todas as escolas receberam. Todas as escolas receberam exemplares para a biblioteca. Todas as escolas públicas receberam para a sua biblioteca, né? Então, tá tudo lá. E a gente deu um curso de formação aos professores para que eles pudessem utilizar o material. Então, a gente fez o curso. E aí eles estão, a gente sempre vê, eles marcam a gente nas redes sociais, estão fazendo, agora que a pandemia ficou mais difícil, mas eles estavam fazendo uma série de atividades ligadas a isso. Tem, agora, em julho, foi a Semana Mundial de Comemoração, o Dia do Manguezal. Aqui no Ceará nós temos uma semana inteira, como lei, para falar sobre o manguezal. E a gente recebeu uma proposta, que nós estamos vendo se vai ser efetivado ou não, de aumentar a área que o livro está chegando, não só a região de Acaraú, mas que a gente leve para o estado inteiro. Então, estamos vendo se vai dar certo, se isso chega mais adiante. Mas eu acho fundamental, e principalmente quando a gente vai às escolas e leva o material, leva a nossa coleção, a gente, claro, a gente tem uma coleção mais científica e tem a coleção didática, que é essa que vai para as escolas, né, para o pessoal mexer. É incrível como eles têm um contato imediato e que muda a percepção. Eu, particularmente, tenho gostado bastante desse tipo de trabalho atualmente.
A importância da divulgação científica, né? É isso, né? Mas é muito bom saber, e tomara que vá a outras regiões ali, né, do Ceará. Isso é muito bacana. E depois a gente, quem sabe, né? Daqui a pouco eu te convido para vir aqui para o Rio de Janeiro. Obrigada, viu? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, está aberto. O Tarasconi está olhando ali tão feliz, olha. No sé, ¿alguien más que tenga alguna otra pregunta Oi. para hacer? Tá ouvindo? Sim. Infelizmente, eu só pude acessar agora e eu não assisti nada da tua apresentação, o que é lamentável, foi problema meu. Eu gostaria de ter visto para poder fazer alguma pergunta mais específica. Eu imagino, claro, que tu deves ter falado de ostras. Uma pergunta, assim, você fez esse trabalho dos manguezais se referindo apenas ao Ceará, ao Nordeste ou a todo o país? E o que você achou de ostras, em geral, ostreide, em geral, nos manguezais? Essa é a pergunta, viu, Tarasconi? A gente tem uma abundância enorme de ostras que são consumidas pela população. E a gente estava no último EBRAM, eu inclusive estava na oficina no último EBRAM, a gente conversando sobre a problemática da identificação do grupo, né, que nós temos. Sim. Nós não conhecemos todas, ainda não temos certeza da identificação, e eu, como não sou taxonomista, para mim é mais difícil, eu sou ecóloga, bióloga marinha. Então, a gente tem mandado para os taxonomistas, a gente tem conversado bastante sobre a ocorrência dessas espécies. A gente acredita que a gente tenha pelo menos 2 espécies, mas que ainda precisa ser mais estudado. E aí, lá naquele grupo de estudo no EBRAM que a gente estava fazendo, levei algumas coxas, a gente conversou com a professora Terezinha, na época, que está direcionando um pouco sobre isso, mas precisa de talvez de um taxonomista ou de pessoas interessadas no grupo para fazer um estudo maior. Eu mandei para a Paula também alguns exemplares que a gente tem encontrado em sambaquis ou restos de populações indígenas que estão aparecendo na praia. Com as mudanças do nível do mar, tem aparecido conchas muito antigas e muitas de ostra na nossa praia. Então, eu mandei para ela, a gente está esperando a resposta aí para ver, de fato, quais são as espécies. As relações ecológicas são enormes com relação a esses animais e me preocupa bastante porque a gente está numa área em que a gente tem carcinicultura e que, apesar de existir uma legislação, os efluentes são lançados diretamente na água sem o devido cuidado e essas populações comem as ostras. Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção aí. Certo. Você falou duas espécies de ostreide para o litoral do Ceará? Do Ceará, estou falando do Ceará. Na apresentação a gente falou de maneira geral de ostreide, né, principalmente Crassostreia, de sua abundância nessas áreas. E para o Ceará, pelo menos 2, e se eu não me engano, um dos primeiros registros da espécie foi aqui no Ceará, inclusive, que me apresentaram lá no EBRAM. Tá legal, obrigado. Obrigada. Só para confirmar, Tarasconi, a apresentação ela vai ficar disponível, tá? No YouTube, no canal mesmo da Associação Malacológica da Argentina. E aí você pode ver a palestra toda, que foi uma aula aqui super didática da Rafaela. Legal, eu vou assistir sim. Obrigada. Tá bom, muito obrigado. Rafa, eu não sei se mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, mas a gente vai te pedir para compartilhar sua tela, pode ser? Sim. Deixa eu passar. Mas enquanto isso, alguém pode ficar à vontade para fazer a pergunta. Estão vendo, né? Ainda não. Já parece que está compartilhado. Boa tarde, aqui é Sérgio, falando de Pernambuco. Oi! Eu sou fã do trabalho que você faz com a educação ambiental, inclusive apresento o seu livro para os meus alunos, mas eles sempre me perguntam quais são as dificuldades de chegar lá, assim, quais são as dificuldades que se enfrentam num trabalho de educação ambiental. O que você passou aí? Muita coisa. Muito obrigada, Sérgio. Muita coisa, muita coisa. A gente enfrenta, primeiro,
é uma dificuldade extremamente grande com relação à fiscalização, de fato, das áreas de manguezal. O impacto é enorme, os valores econômicos associados são muitos, o que dificulta a gente trabalhar nessas áreas. A educação ambiental, ela tem sido construída, porque não é um processo do dia para a noite. Na minha concepção, nós estamos muito no início ainda, né? Então, nós estamos construindo um processo educativo a partir dos dados científicos produzidos dentro do próprio laboratório. A ideia não é nem usar a literatura de maneira geral, mas dados produzidos por nós mesmos para deixar uma sensação ainda maior de pertencimento àquela causa. Quando as pessoas veem fotos de animais muito similares ao que ela vê próximo à casa dela, então isso cria uma relação um pouco maior. A gente não tem recurso para trabalhar com educação ambiental, muitas vezes ela é renegada dentro da, até muitas vezes institucionalmente ou por colegas que não a consideram tão importante frente a outros tipos de trabalho que a gente possa vir a fazer. Mas dentro do nosso laboratório é uma linha que não cessa. Então a gente tem várias linhas, a gente trabalha com a flora, a gente trabalha com a fauna, sempre que é fauna eu tento direcionar para molusco, mas tem pessoas que trabalham com outro tipo de fauna, e o foco e uma linha sempre constante de educação ambiental. Você tem uma noção nesse período agora da pandemia que a gente não conseguia fazer exposições ou não consegue receber as pessoas no laboratório, o que a gente está fazendo? Nós estamos basicamente fazendo palestras online. Então, os alunos de graduação, eles se envolvem com as realidades das escolas e fazem palestras sobre educação ambiental por essa ferramenta, já que a gente consegue estar em várias escolas. E em um dos projetos, a gente conseguiu tornar efetivo, na minha opinião, o que diz a nossa legislação com relação à educação ambiental. Porque a educação ambiental no Brasil, muitas vezes, ela está renegada aos professores de ciências ou às datas comemorativas. E a legislação diz que ela é transversal, ela deve estar em todos os momentos, da educação formal ou não formal. Então, nós fizemos um projeto, até a aluna defendeu agora a especialização, em que a gente conseguiu inserir o conteúdo em todas as disciplinas do ensino fundamental. Então, o professor de matemática, ele, eu não podia trabalhar com isso, mas a gente fez um curso de formação com ele, eu apresentei dados de desmatamento. Então, todas as expressões que ele fazia em sala, ele utilizava dados de desmatamento. Ele apresentava, olha, por uma área foi devastada de tanto, faça o cálculo. Então, ele conseguiu utilizar de alguma maneira. A professora de português utilizou textos sobre isso, e assim a gente foi envolvendo todas as áreas. A professora de arte desenvolveu desenhos. Então, a gente conseguiu, durante esse período de pandemia, pelo menos isso, acessar algumas escolas de uma maneira mais efetiva. Mas isso não é fácil, porque, de maneira geral, as escolas também têm muita dificuldade, muito conteúdo e muita coisa para ver e nem sempre recebem muito bem. Mas é um trabalho de formiguinha. Aos pouquinhos, né, a gente vai mudando. Obrigada. Espero ter respondido. Isabela, você vê... Agora, para mim, parece que está compartilhada. Não está. Aqui que eu vou tirar e vou tentar abrir de novo, para ver se aparece, certo? Certo. Fala, Taras, quando ele está com a mãozinha levantada, pode falar. Seu microfone está desligado. De nada, Isabela. Agora sim, agora sim. Tarascone, a gente não está te ouvindo, se o seu microfone está desligado. Ahí está. Ahí aparece el código QR para que lo puedan escanear para pedir los certificados también. Además, en el chat aparece el link, si no, para que puedan elegir la forma que les sea más cómoda. Eu não sei se o Tarascone ele quer falar, qualquer coisa você pode escrever aqui no chat, que ele continua com a mãozinha levantada, mas a gente não escuta. Sim. Agora eu só estou vendo a apresentação, não estou vendo vocês mais. Está silenciado. Está silenciado, sim. Sim. Será que a gente pode habilitar o microfone? ¿Lo podemos habilitar nosotros? ¿O Nico? Agora sim. Agora está, acho que agora está habilitado. Ah, ok. Não.
Está habilitado, mas não sai o som. Será que não está no volume mais baixo? Não sei. Ele falou agora há pouco, né? Pois é, estava super bem. Rafa, sua tela também não está mais compartilhando, mas não tem problema não. Se quiser sair e voltar. Eu volto para ver se ela volta. Não tem problema. Será que o Tarascone quer tentar sair e entrar novamente para ver se vai melhorar a conexão? É só uma sugestão. A gente não te escuta. No, no se escucha. Tá vendo Se não- ela? Sim, estamos. Já que não estou mexendo em nada. Sino que escriba la pregunta. Si no, Sí. no puede activar el micrófono. É verdade. E não se escuta. Rafaela, e uma coisa que você falou, que eu fiquei pensando aqui, né, que é um trabalho de formiguinha, e realmente é, né? E agora, com essa nova legislação da BNCC, eu acho que se torna mais difícil ainda, porque há ainda mais está mais obscuro ainda o caminho da educação ambiental. Antes era direcionado, assim, um tema transversal, que ficava muito a cargo dos professores de ciências, e a gente acaba se deparando também com a questão da formação, né? Então, eu acho que essa questão da formação do professor, ele também está diretamente relacionado a essa dificuldade que a gente encontra de fazer uma educação ambiental transversal, né, dentro da escola. É verdade. A gente faz entrevistas com os professores também, né? E a maioria diz que não aborda, ó, eu tô falando da temática manguezal, que a gente faz educação ambiental focada no sistema manguezal. E aí eles dizem que não abordam justamente por não ter uma formação específica sobre o conteúdo. E daí a necessidade da gente desenvolver um material didático e fazer cursos de formação. São periódicos, então era fundamental para que isso fosse efetivo. E o que eu acho mais incrível é não ser de fato abordado, porque a maioria, e aí mais uma vez falando da minha realidade, muitas escolas são praticamente dentro do manguezal. As crianças vivem daquilo, veem aquilo ali, então, e elas não reconhecem a importância. E aí, falando aqui mais uma vez para o Brasil, se você abrir um livro de ciências, vocês vão ver muito mais imagens da Amazônia, obviamente não que não seja importante, mas não existe uma regionalidade, nosso país é extremamente grande, muito diferente. Então, os alunos recebem muito mais informações sobre o que está bem longe da Amazônia do que está no quintal, né? Exatamente. Olha, o Tarascone, ele colocou aqui a pergunta pelo chat. Ele gostaria de saber a participação das prefeituras e de ONGs na preservação do ambiente no Ceará, especialmente em relação aos manguezais. Se há essa parceria, essa participação? A gente tem uma parceria agora mais forte. Foi criada a Rede Nacional de Manguezais, onde participam tanto instituições como a minha, instituições de ensino, pesquisa e extensão, como participam ONGs e comunidades de maneira geral. E a gente tem conseguido melhorar o acesso aos tomadores de decisão. Em cidades menores ainda é muito difícil, porque se confunde política com conservação ambiental, e que não deve ser confundido, isso é outra coisa. Né? Não estamos aqui para direcionar o político A ou B, a gente está em prol ao meio ambiente. Então, isso que tem que ficar na frente, né? Em cidades menores isso é bem complicado ainda, né? Mas a gente vai trabalhando aos poucos. Então, quando a gente tem gestores que estão interessados no conteúdo, isso nos ajuda bastante, como foi o caso agora, que eles entraram em contato com a gente, porque a gente vinha fazendo esse trabalho por conta própria e eles entraram em contato para ajudar a divulgação do material. A gente tem uma parceria muito grande com algumas ONGs no Ceará e até outras no Brasil. A Isabela falou do Rio, a gente trabalha muito com o pessoal do Projeto SAR, no Rio de Janeiro também. Então, tudo isso nos interessa e a gente troca informações e troca experiências que ajudam a crescer, né? Então, com as experiências exitosas de alguns e a gente vê as dificuldades de outros, vai tentando adequar para a nossa realidade. Perfeito. Bom, se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Cláudio? Uma pessoa levantou aqui também. O Sérgio levantou aí a mãozinha. Pode falar, Sérgio.
Rafa, eu não sei se vocês têm feito aí, vocês têm coletas sistemáticas de teredo, desse material, porque teredo é um bicho que todo mundo diz que é a mesma coisa, ou quase a mesma coisa no Nordeste inteiro. Eu tenho cá minhas dúvidas com relação a isso. Você tem um material legal que a gente possa ver, discutir, compartilhar, porque aqui a gente tem... Todo mundo diz assim, não, é tudo igual, né? Nordeste inteiro, é teredo, tudo igual. Não sei, eu tenho algumas discordâncias, eu não creio que seja tudo igual. Eu também acho que não, Sérgio. A gente já até conversou sobre a possibilidade de a gente fazer um projeto maior para envolver a costa nordestina, até o pessoal do norte, com relação aos teredos. Uma aluna que eu orientei, trabalhou com a professora Cristina Rocha, fez o levantamento das espécies que nós encontramos aqui, e se eu não me engano, ela encontrou pelo menos 5 espécies diferentes. Eles fizeram microscopia eletrônica para essas espécies, para confirmar a identificação, e tinha coisa que realmente não tinha aqui para a área ainda. Então, a gente acha que um esforço amostral ainda maior, numa área um pouco mais ampla, a gente deve encontrar mais coisas, e a gente precisa de taxonomistas que queiram trabalhar com isso, de fato, porque são poucos que trabalham com o grupo que a gente possa estudar. Quase todo mundo que a gente consultou na época, eu já fiz algum trabalho, mas não trabalho especialmente com esse grupo, a gente não encontrou especialistas focados na família. A gente manda material. O Maurício, ele também fez uma pergunta, não sei se ele quer abrir o microfone. Maurício? Prefere que eu faça a pergunta? Ou se quiser abrir a câmera, o microfone, fique à vontade. Tá, o microfone está ruim, então vamos lá. Gostaria de saber se a Rafaela, né, está realizando coleta nos manguezais mais próximos às regiões portuárias, devido ao risco das invasões biológicas, né? Um exemplo mesmo é o Mytilopsis o Sale, já presente, né, tanto no Pernambuco quanto na Paraíba. As áreas próximas a nós somos portos muito pequenos. A gente tem feito algumas coletas, mas ainda não detectamos a presença aqui. Mas o grupo, se eu não me engano, da professora Cristina Rocha, que trabalha em portos maiores, que são focalizados em Fortaleza mesmo, tem feito um monitoramento constante para bioinvasão nessas áreas. Aqui são embarcações, como eu não trabalho em Fortaleza, né, a gente acaba trabalhando em áreas de portos menores. As embarcações são normalmente artesanais, de pesca da lagosta, então são embarcações de pequeno porte, não tem um trânsito tão alto internacional, né, mas em regiões portuárias, em Fortaleza, que nós temos, e próximo à região metropolitana, que são os maiores portos do estado, sim, eles fazem esse monitoramento para bioinvasão. Ótimo. Mais alguém? Ele está agradecendo. Eu que agradeço. Obrigada. Nós tivemos, assim, aproximadamente 70 pessoas participando da palestra, viu, Rafa? Estou preocupada de não ter tanta gente, por ser um ecossistema que não existe em alguns países que fazem parte, né? Estão assistindo as charlas. Luz. Rafaela, acá hay otra pregunta. Dice si han realizado estudios de la dinámica poblacional en las diferentes bocas que componen las lagunas del manglar. Y en el caso de ser positiva la respuesta, ¿con qué especies han trabajado? Não entendi tudo, Lucia. Perdão, não compreendi tudo. Lagunas costeiras, dinâmica Micrófono. popular. Disculpe, Isabela, falou? No, no hay problema, lo digo de vuelta. La pregunta es si han realizado estudios de dinámica poblacional en las diferentes bocas que componen las lagunas de manglar. Y en el caso de que sea positiva la respuesta, ¿con qué especies han trabajado? Nosso grupo é muito recente ainda, né? Não estudamos todas as espécies. De dinâmica populacional, a gente tem alguns trabalhos nessas áreas que ocorrem dentro do manguezal, com neritina, com melampus e espécies anomalocardia. Nós temos alguns estudos populacionais, de dinâmica populacional dessas espécies, somente.
Mas outros grupos aqui no Ceará e no Brasil trabalham, sim, com várias espécies que ocorrem em manguezal, talvez não somente essas espécies, mas ainda carecem de mais estudos, especialmente o Nordeste do Brasil, que ainda é bastante raro os estudos, nós estamos começando, engatinhando nessa área. Bien, muchas gracias, Rafaela. A ver si Ana Gabriela está respondida a tu pregunta o te quedó alguna otra duda. Que no podía activar el micrófono. Ahí Sergio Almeida tiene la mano levantada, debe querer preguntar. Perfecto. Sí, No, Sam. fue engano, fue engano. Ah. Yo no sabía que necesitaba bajar la mano. Hay que bajar, ¿no? Bom, acho que não temos mais nenhuma pergunta. No sé si hay alguna otra pregunta. Então, acho que eu passo a palavra para o Cláudio. Bueno, si no hay más preguntas, podemos ir dando por cerrado la charla. La charla, sí. Te vuelvo a agradecer, bueno, en nombre de todos los que estamos organizando el ciclo de charlas, que hayas participado, Rafaela, que haya sido todo tan claro, que haya sido interesante, porque fíjate que la cantidad de preguntas que te han hecho, eso habla de que la gente se interesó por lo que estabas diciendo y sirvió. Sí, ¿qué querías decir algo, Lucía? Escuché por ahí. No, también en cuanto, bueno, muchísimas gracias por la participación y también por la cantidad de la audiencia que tuvo la charla, digamos. Me parece que no es un dato menor, así que, bueno, gracias por tu buena onda también, tu buena predisposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Te felicitamos. No te podemos aplaudir porque va a ser un ruido infernal, pero hacé de cuenta que recibís aplausos virtuales de todos los que estamos. Muito obrigada, Rafaela. Foi muito bom mesmo e foi muito didático. Eu fiquei muito feliz, muito contente que a gente acaba se vendo mais em congresso, naquela fala, né, mais acadêmica, e foi uma fala assim muito aberta à comunidade. Parabéns, viu? Obrigada, estou muito feliz. A intenção era essa, se eu atingir, eu fico muito feliz. Com certeza. Vou passar o outro, veja se você está vendo, né, para que vocês possam falar. Conseguem ver o cartazinho da próxima? Ok, né? Agora não dá mais. Sempre que eu saio, oh, meu Deus, vai, de novo. Agora sim. Né? Sim. Ah, claro, la próxima charla. Me estaba olvidando que teníamos que anticipar la próxima charla que viene. Esto es un ciclo, Claudio. Cierto, sí, esto es un ciclo y sigue. Bueno, el viernes próximo, a la misma hora, para todos los que estén interesados, hasta ahora tuvimos la primera charla de Jesús, moluscos en general. Habló de todo. Rafaela, moluscos de manglar. Y ahora nos vamos a meter el viernes próximo en moluscos de agua dulce, caracoles y almejas de ríos y lagunas. Para los que estén interesados, esta va a ser en español, pero bueno, están todos invitados. Y bueno, y si no hay más preguntas, nos despedimos, ¿no? Porque para... Sí, nos despedimos hasta la próxima así semana. la liberamos a Rafael. Gracias de nuevo por haber estado todo. Muchas gracias, estoy muy contenta. Parabéns, viu? A todos los que participaron también. Gracias. Exatamente, agradeço a todos brasileiros, argentinos, tinha uruguaios participando. Sí,
sí. Nos vemos na próxima. Nos vemos la próxima semana. Valeu. Gracias a todos. Gracias. Tchau. Chao, chao. Gracias, Rafaela. Chao. Chao, Rafaela.